falar das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse é algo que nós precisamos entender, que as mensagens contidas nessas cartas, elas servem para a igreja do Senhor em todas as eras e em todos os tempos. O número 7 na Bíblia tem a ideia de todo, de totalidade, de inteiro. Portanto, as 7 cartas às 7 igrejas, e Deus, de forma propositiva, usando o número 7, nos traz a ideia de que essa mensagem, ela é a todos nós, não somente às igrejas da Ásia Menor, mas a todas as igrejas em todas as eras e em todos os tempos. A mensagem que nós temos nas 7 cartas às 7 igrejas é uma mensagem atual, porque ela nos fala das igrejas em todas as eras, em todos os tempos. E de sorte que nestas cartas nós encontramos valores e princípios voltados para a igreja do Senhor, que precisam ser estabelecidos nos nossos corações. Amém? Portanto, a mensagem, ela é atual. Ela foi endereçada a igrejas locais na Ásia Menor, mas ela continua falando aos nossos corações hoje. E quando nós pensamos no livro de Apocalipse, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja e a todos nós de uma forma geral. A palavra nos mostra que João, o apóstolo João, após ser enviado para a ilha de Patmos como um prisioneiro, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Surge um imperador muito cruel chamado Domiciano. Este imperador, ele, perseguindo os cristãos, ele prende João na ilha de Patmos. Essa prisão era uma prisão relativa, porque João tinha liberdade para circular na ilha, porém tratava-se de uma prisão. As pessoas que iam para a ilha... E Domiciano fez isso de forma propositiva, pensando que iria acabar com a igreja do Senhor. João, o último apóstolo a ser morto, ou melhor, a morrer de morte natural, porque foi o único que não foi morto. João, depois da perseguição e da diáspora em Jerusalém, Jerusalém entrou em sítio, 70 anos depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído. Os cristãos que estavam em Jerusalém, eles foram dispersos por toda a Ásia Menor e por todo o mundo antigo. João, ele, acompanhando os irmãos, ele vai para a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária. Já naquela época, Éfeso tinha em torno de 300 mil habitantes. Daria aí, talvez, quase 3 Itaperuna. Éfeso era uma cidade extremamente importante, era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade populosa, era uma cidade onde havia porto, e este porto é o que alimentava de recursos toda aquela região. Era uma cidade cujo havia um templo de idolatria à deusa Diana. Portanto, o comércio local, ele era muito voltado também para a idolatria. O templo da deusa Diana trazia muitos visitantes à cidade. E, além disso, Domiciano, que se torna imperador, além de ser um homem cruel, era um homem extremamente orgulhoso. Então, ele baixou um decreto de que
as pessoas da Ásia Menor deveriam reverenciá-lo como Deus. E os cristãos não se sujeitavam a isso. João, ele foi para a ilha de Patmos preso justamente por causa do evangelho de Jesus. Ele foi exilado, ele foi tirado da sociedade, e agora João, no final da sua vida, ele está ali, velho, sem poder pastorear a sua igreja, Éfeso. Ele tinha se tornado uma espécie de bispo de toda a região, porque era o único apóstolo ainda vivo. Então, havia muito a oferecer à igreja do Senhor, e agora ele estava impossibilitado de exercer o seu ministério. Como eu disse, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente populosa, uma cidade próspera, uma cidade que tinha porto, uma cidade que havia um comércio local muito pujante, uma cidade na qual as pessoas se dirigiam para ela. Surgiu ali uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo fica nesta igreja durante 3 anos, e durante 3 anos, Paulo esteve implantando, ensinando esses irmãos em como servir ao Senhor. Depois Timóteo é enviado para Éfeso. Timóteo se torna o pastor de Éfeso. E depois da diáspora em Jerusalém, João se junta, provavelmente, a Timóteo, para cooperar com Timóteo na obra, se tornando um dos pastores de Éfeso, antes de sua prisão na ilha de Patmos. Quando João está na ilha de Patmos, talvez desesperançado, desmotivado, o Senhor, por misericórdia e graça, se revela a João no Apocalipse. E a primeira igreja que Jesus se refere nas 7 cartas é exatamente a igreja que João pastoreava, a igreja de Éfeso. Irmãos, eu como pastor, eu fico imaginando o coração de João, sendo afastado da sua igreja, não podendo pastorear a sua igreja, talvez agora desesperançado, não sabendo como seria o seu fim. O fim de João foi de morte natural, ele foi reintegrado à igreja, amém? Depois que Domiciano morre, há ali um indulto, João volta, ele é reintegrado à igreja de Éfeso e ele morre de morte natural, irmãos. Deus é bom. Mas antes disso, eu fico imaginando o coração de João preso, afastado da sua igreja, não podendo pastorear as ovelhas do Senhor. E agora o Senhor aparece para João em uma visão extraordinária. Eu fico imaginando o coração de João, irmãos. Quando Jesus, ele começa a se revelar em Apocalipse, e agora Jesus, ele, na primeira carta às 7 igrejas da Ásia, endereçado às 7 igrejas, Jesus se direciona diretamente à igreja que João era pastor. Como que Deus é bom. Como que Deus consola os nossos corações. Como que Deus enche de esperança o nosso coração, mesmo nos momentos de maior dificuldades. João certamente estava desesperançado, como eu disse, mas ele enche o seu coração de esperança. Porque agora Jesus tem uma mensagem para a igreja que ele estava pastoreando. E a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto,
contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Que o Senhor aplique, queridos, a sua palavra aos nossos corações. A carta endereçada, queridos, a Éfeso, ou à igreja de Éfeso, ou as cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor, ela tem um propósito de estimular, corrigir, redarguir, edificar as igrejas. Quando Jesus ele se direciona às igrejas, o intuito é fazer com que aquelas igrejas pudessem permanecer firmes, constantes, perseverantes. E a carta endereçada a Éfeso, ela começa, ou a igreja de Éfeso, ela começa com algumas palavras que se fazem importantes nesse texto. No primeiro versículo nós temos a palavra conserva, ou tem. Em alguma tradução diz conserva, tem. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem, aquele que possui, aquele que tem o domínio, é aquele que retém, aquele que tem, aquele que conserva em suas mãos. E no caso a mão direita, que é a mão de honra. As 7 estrelas na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Apocalipse capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, um versículo antes: o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, são os pastores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Portanto, quando Jesus disse que ele tem na sua mão as 7 igrejas, irmãos, ele está se direcionando aos pastores, aos anjos da igreja, dizendo: eu tenho o domínio, o controle, vocês estão nas minhas mãos. Irmãos, como é bom estar nas mãos do Senhor. Eu tenho o controle, o domínio, eu que conservo. Portanto, Jesus é aquele que traz segurança, não somente aos pastores, mas à igreja. Nós estamos, queridos, nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor, ou seja, Ele é que conserva, é Ele que tem, não somente os pastores, mas as suas igrejas e os membros das suas igrejas nas suas mãos. A palavra diz que Ele anda entre. A ideia aqui é que Jesus ele está andando, caminhando com a igreja, ou caminhando no meio da igreja. Mas para quê? Ele está, queridos, conosco, caminhando, andando, para consolar, exortar, edificar e disciplinar a sua igreja. Portanto, Jesus, ele anda, ele passeia em nosso meio, ele está aqui, amém? Nós não vemos, mas nós cremos na promessa de que ele está presente neste lugar, recebendo o nosso culto. Ele está caminhando para receber o nosso culto, para trazer edificação, para discipular os nossos corações, para pastorear os nossos corações, porque Ele é o supremo pastor. Ele é o supremo pastor das nossas almas. Ele, portanto, queridos, é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, Ele que conserva. E dentro da sua soberania, é Ele que passeia, é Ele que anda na igreja, edificando a sua igreja.
Queridos, Jesus é o fundamento da igreja. Nós somos edificados sobre Ele. Ele é a rocha. Ele é o fundamento da nossa fé e das nossas vidas. Em segundo lugar, queridos, nós vamos perceber Jesus, antes de chamar a atenção da igreja, ou de disciplinar a sua igreja, ou de exortar a sua igreja, Jesus vai elogiar a sua igreja. Jesus elogia a igreja de Éfeso por suas virtudes. E no versículo 2 a palavra nos diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus nos conhece, amém? Nós podemos, irmãos, nos esconder de muitas pessoas, mas de Jesus ninguém se esconde. A palavra vai nos dizer: eu conheço as tuas obras. Ele tem pleno conhecimento sobre tudo o que fazemos e tudo o que somos. Eu conheço as tuas obras. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus, portanto, elogia a fidelidade à palavra que essa igreja tinha. Era uma igreja fiel à palavra. Irmãos, se nós formos até o versículo 3, nós olharíamos para a igreja de Éfeso e nós diríamos: eu quero fazer parte dessa igreja. Porque era uma igreja fiel à palavra, era uma igreja firme na palavra, que não negociava os seus princípios ou os valores de Deus implantados nessa igreja. Viviam para Deus, mesmo em face à perseguição, e uma perseguição severa, que era perseguição para a morte, e não uma perseguição velada. Quem não se sujeitasse a tratar o imperador como uma divindade era perseguido e, na maioria das vezes, morto. E eram mortes cruéis, crucificação. Irmãos eram jogados para leões, para tigres. Irmãos eram jogados em tambores de óleo fervente, vivos. Embora a perseguição severa, era uma igreja que permanecia fiel à palavra. Eles combatiam os falsos ensinos e os falsos mestres. A palavra diz que eles não toleraram aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Que eles puseram à prova os que assim se intitulavam. E eles mesmos descobriram que estes falsos apóstolos, de fato, eram impostores. Portanto, era uma igreja que era fiel à palavra, combatiam os falsos ensinos e os falsos mestres. Eles não acolhiam os falsos apóstolos e os falsos ensinos que estavam sendo propagados já naquela época. E era uma igreja que não tinha somente zelo pela palavra, queridos, mas era uma igreja que tinha zelo moral em um lugar totalmente depravado. A cidade de Éfeso era uma cidade, como eu disse, que havia o maior templo do mundo antigo. Um templo erguido à deusa Diana. Neste templo, queridos, as profetisas que ali profetizavam da deusa Diana, os cultos eram banhados a orgia. Elas eram prostitutas cultuais. Vendiam seus próprios corpos dentro do templo, oferecendo culto à deusa, no caso, deusa com D minúsculo, deusa Diana. Um lugar mundano, um lugar promíscuo, mas ali havia uma igreja que, embora a depravação moral fosse abundante, era uma igreja que fazia diferença. Era uma igreja, queridos, que não se rendeu à imoralidade. Eles rejeitavam a prática dos nicolaítas. No verso 5 a palavra nos diz: no verso 6, há porém uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Os nicolaítas eram um grupo que surgiu com uma heresia que estava contaminando as igrejas da Ásia Menor. Eles criam da seguinte maneira, de forma objetiva, eu vou resumir, que tudo que você fazia no corpo não era pecado, porque o corpo era separado do espírito. Portanto, se você tinha uma vida de oração, se você tinha uma vida de leitura das Escrituras, se você alimentava o seu espírito, não importava o que você faria no corpo, ou o que você fazia no corpo. Você podia fazer o que você quisesse com o seu corpo, desde que o seu espírito estivesse sendo alimentado. Queridos, era uma heresia que estava se propagando por todas as igrejas da Ásia Menor. Ou seja, viva da maneira como você quiser com o seu corpo, porque o importante é o espírito. E a palavra nos diz que nós somos totalmente do Senhor. Nosso corpo, alma e espírito. Ou para os dicotomistas, nosso corpo e a parte espiritual. Somos totalmente do Senhor, irmãos. Não há essa dicotomia, não há essa separação. O nosso corpo é consagrado ao Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, tudo que somos e tudo que temos deve ser consagrado ao Senhor. Portanto, o que fazemos no corpo reflete exatamente quem somos espiritualmente. E eles combatiam a prática dos nicolaítas, os ensinos dos nicolaítas que estavam se infiltrando pela igreja. Portanto, vou recapitular. Era uma igreja, irmãos, que eles tinham fidelidade à palavra, tudo que precisamos ter. Era uma igreja que combatia os falsos ensinos e os falsos mestres. Era uma igreja que não acolheu os falsos mestres, os falsos apóstolos, mas desmascarou aqueles que estavam desvirtuando a igreja de Cristo. E era uma igreja que combateu a prática dos nicolaítas. Além disso, irmãos, era uma igreja que trabalhava. Quem não gostaria de ser dessa igreja, irmãos? Fiel à palavra, combate os falsos ensinos e uma igreja de trabalho. O verso 2 nos diz, Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eram irmãos que trabalhavam arduamente e perseveravam em meio à perseguição. Eu gostaria de ser dessa igreja. Até então. Mas vem o versículo 4. E no versículo 4 nós precisamos, queridos, parar um pouco e refletir como nós estamos vivendo enquanto igreja. Porque aqui há uma denúncia. Há uma denúncia de Jesus àquela igreja, pois apesar de ser uma igreja aplicada à palavra, uma igreja perseverante, uma igreja que rejeitava os falsos ensinos, uma igreja que estava trabalhando arduamente, era uma igreja que tinha perdido o principal, a essência do evangelho. O amor se esfriou. Interessante, irmãos, e aqui nós precisamos parar para refletir. Esta igreja foi fundada por Paulo. Se os irmãos lerem a carta de Paulo à igreja de Éfeso, um dos elogios que Paulo vai trazer para a igreja de Éfeso é que esta igreja tinha como marca o amor. O amor por Deus e o amor uns pelos outros. A marca da igreja de Éfeso, irmãos, era o amor. Nós vamos perceber isso fazendo a leitura da carta de Paulo aos Efésios. É um dos elogios que Paulo faz à igreja. Uma igreja que amava, uma igreja que era fervorosa no amor, tanto a Deus como ao próximo. Depois essa igreja foi pastoreada por um discípulo de Paulo e certamente foi estimulada a viver o amor. E depois quem vem pastorear essa igreja, irmãos? O homem que mais falou de amor no Novo Testamento. O discípulo do amor. Então, queridos, é uma igreja que ela teve referência de como amar. Era uma igreja que amava.
Mas na caminhada, irmãos, talvez olhando somente para a rotina da igreja, somente para o trabalho que precisamos realizar, o amor foi se esfriando daquela igreja. E nós corremos este risco, irmãos. Porque a caminhada, se ela não for regada a um relacionamento próximo do nosso Senhor, nós acabamos entrando, poderíamos dizer, no automático. E fazemos por fazer. E fazemos sem propósito. E estamos acostumados, eu me acostumei a pregar, eu me acostumei a cantar, eu me acostumei a tocar, e aquela essência, aquele ardor por Deus, aquele clamor que havia nos nossos corações por mais de Deus vai se esfriando. E nós vamos esmurecendo. Mas o bom, irmãos, é que Jesus sempre nos chama a atenção com uma proposta de correção e nos enche o coração de esperança. A palavra diz, no versículo 4, no entanto, contra você tenho isto, você abandonou, a palavra abandonou, é muito importante nesse texto, o seu primeiro amor. Eu acredito, queridos, que a falta de amor seja a primeira repreensão que Jesus traz à sua igreja, e não somente à igreja de Éfeso, mas a todos nós. Porque, como eu disse, a base de todo cristianismo é o amor. Sem amor, nós não somos cristãos. Porque se somos parecidos com Cristo, nós precisamos viver o amor. Isso precisa ser fervente nos nossos corações. Aquela igreja, como eu disse, era uma igreja boa, irmãos. Mas estava substituindo o relacionamento com Deus e o amor por Deus, pelo trabalho. E o trabalho, irmãos, é essencial, e eles trabalhavam com ardor, com afinco, mas não substitui o nosso relacionamento com Deus. Trabalharmos para o Senhor deve ser consequência de um relacionamento íntimo com Deus. E aí o trabalho se torna propositivo, tem propósito no que fazemos. Porque se não for assim, é só trabalho. E é um trabalho que não tem paga. Porque estamos trabalhando sem propósito, sem orientação daquele que é o dono de todo trabalho. Um esposo, um exemplo, ou esposa pode nunca ter traído o seu cônjuge, mas talvez já não o ame como antes. Nós não podemos, queridos, trocar a devoção a Deus pela rotina religiosa. Nós não podemos trocar a devoção a Deus pela rotina religiosa, irmãos. Porque por vezes nós até defendemos a sã doutrina, como a igreja de Éfeso. Por vezes a nossa teologia, ela é boa. Por vezes, queridos, nós trabalhamos arduamente, mas nós não podemos ter a mente iluminada pela palavra de Deus. E ao mesmo tempo um coração frio, sem o fogo do Espírito. Nós não podemos ter a nossa mente iluminada pela palavra de Deus, sermos bons em teologia, bons em trabalhar, mas não termos, irmãos, acendido nos nossos corações o fogo do Espírito. Porque nisto vai resultar toda a nossa frieza e acabamos nos tornando meros religiosos, cumpridor de leis, de ordens, de dogmas, que não nos levam a lugar nenhum. E a verdade é essa. Aprendemos, entramos no automático. E pensamos estar cumprindo um serviço para Deus da forma como Ele deseja.
Nós abandonamos o primeiro amor, queridos, quando temos habilidades para examinarmos os outros e somos tardios em olharmos para nós mesmos. Nós abandonamos o primeiro amor quando nós somos muito rápidos em olharmos para o defeito do outro e somos tardios em olhar para nós mesmos. Eles apontavam os erros dos outros, percebe? Foram eles que colocaram de fora os falsos mestres. Foram eles que colocaram para fora os falsos ensinos. Foram eles que colocaram para fora os nicolaítas. Zelosos pela palavra, irmãos. Estavam rápidos em olhar o erro dos outros, mas tardios em olhar para si mesmo e perceber: nós estamos morrendo. O amor está se esfriando. A situação está difícil para o nosso lado. A coisa já não é a mesma. Nós éramos tão amorosos. Nós vivíamos o amor na prática. E agora nós não estamos perseverando nisso. Irmãos, é um erro quando nós olhamos para os outros e esquecemos de nós. Jesus, ele disse que para que nós possamos ter autoridade para corrigir os outros, nós primeiro precisamos tirar a trave dos nossos olhos. Jesus, ele disse que a igreja ela tem poder para julgar. Jesus, quando ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, a ideia é de que eu preciso ter autoridade espiritual, tanto individualmente como igreja, para poder julgar, e esse julgamento deve ser para erguer o caído. É um julgamento que deve ser atrelado ao amor e à misericórdia. Porque na medida em que eu sou julgado, ou melhor, na medida em que eu julgo, eu serei julgado. O que significa isso? Eu não posso colocar fardos pesados nas costas das pessoas que eu não consigo carregar. Se eu julgo, eu preciso agir na mesma medida, porque nessa medida que eu serei julgado. Esta igreja era rápida em corrigir os erros dos outros, mas tardia em corrigir os seus próprios erros. E Jesus denuncia esta igreja. Jesus, ele chama a atenção desta igreja, mas como eu disse, queridos, Jesus, ele conclama aquela igreja ao arrependimento. Deus nunca nos despede de mãos vazias, irmãos. Deus, quando nos chama a atenção, Deus, quando ele denuncia a sua igreja, o desejo de Deus é corrigir, acertar, mudar a rota. Se estamos indo por um caminho errado, ele endireita as nossas veredas, e este é o propósito de Deus. Endireitar, e não lançar em rosto, não nos julgar debalde, mas trazer para os nossos corações, irmãos, a esperança de que aqui, enquanto nós estivermos, nós podemos corrigir as nossas rotas, nós podemos melhorar, nós podemos crescer. E é isso que ele está fazendo naquela igreja, e é isso que ele está fazendo conosco hoje. Porque esta mensagem também é para nós. Vou voltar. As 7 cartas às 7 igrejas são para todas as igrejas, em todas as eras, em todos os tempos. Então serve para nós. O versículo de número 5, Jesus conclama aquela igreja ao arrependimento. A palavra diz assim: portanto, lembre-se, traga a memória de vocês, onde caiu. Onde foi que vocês erraram? Aonde que vocês abandonaram o primeiro amor? Onde que vocês começaram a esfriar? Que é um dos perigos, sobretudo, dos nossos tempos. Um dos principais sinais que vão anteceder a vinda de Cristo será o esfriamento do amor. Jesus, ele disse que o amor no final dos tempos iria se esfriar. Mas aquele que perseverar
até o fim, perseverar no amor, estes serão salvos. Porque os salvos, eles são caracterizados porque eles amam. Aqueles que perseverarem até o fim. Nós só esfriamos aquilo que outrora esteve quente, irmãos. Você só consegue esfriar aquilo que outrora esteve quente. Portanto, essa igreja viveu o amor, o fervor do amor no coração, mas agora estava fria, sem amor, e precisando agora se arrepender. Portanto, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Há esperança para nós, irmãos. Nós precisamos trazer na nossa memória aonde foi, se de fato nós temos errado nisso, aonde foi que nós esfriamos. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Continue praticando as obras, mas agora com propósito, com amor no coração, com o coração incendiado pelo amor. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus, portanto, queridos, ele fala aqui de 3 estágios do arrependimento. Preste atenção. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volta-se. Lembre-te de onde caíste, arrependa-se e volte. Olha o convite de Jesus, irmãos. Olha a esperança ressurgindo no coração. Jesus, ele faz a promessa e dá a oportunidade, mas também exerce juízo se não houver arrependimento. Ele disse que ele tiraria ou retiraria o candelabro. O candelabro é a lamparina, serve para iluminar. Se nós não iluminamos, nós perdemos a serventia. Infelizmente, a igreja de Éfeso não existe mais. Aquela igreja, tempos depois, morreu. Talvez a instrução não tenha servido para aquela igreja e eles não se arrependeram. Mas a mensagem, ela continua para nós. E a decisão, queridos, é nossa. E quando eu falo nossa, como igreja, individualmente. Cada um de nós. Assim como Jesus, ele conclama a igreja a um arrependimento. Ele fala sobre um juízo se não houver arrependimento. Agora ele termina a carta com uma promessa. Ele termina a carta com uma promessa, irmãos. E eu já estou partindo para o fim. A promessa é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus estaria dizendo àquela igreja: se vocês se arrependerem, se voltarem à prática do amor, o amor incendiando o coração de vocês, se vocês continuarem, depois do arrependimento, a perseverar nisso, a promessa é vivermos uma vida eterna ao lado dele, que é o amor. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não tem outra alternativa a não ser amar. A igreja de Éfeso era uma excelente igreja. Se tornou uma igreja religiosa, porque eles esmureceram, eles abandonaram aquilo que é o principal, o amor. Quando nós amamos, irmãos, nós perdoamos. Quando nós amamos, nós andamos juntos.
Quando nós amamos, nós somos benignos. Sabe o que é ser benigno? Benigno é a capacidade que Deus nos dá de enxergar o outro sempre, em primeiro lugar, as suas qualidades e não os seus defeitos. É a capacidade de enxergar no outro, ou enxergar o outro sempre com boa vontade. Entendemos? Ou entendendo que todos nós, irmãos, estamos debaixo da mesma sentença. Todos nós somos pecadores. Aqui tem um necessitado falando para outros necessitados, e todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Não há nenhum aqui, irmãos, que não necessite disso. E só há um caminho para sermos uma igreja que glorifique a Deus. É o caminho do amor. E quando nós falamos do amor, irmãos, nós não estamos falando que por vezes não vai haver repreensão, porque repreende aquele que ama. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Não vai haver um entreveio entre nós, porque vai haver, irmãos, nós somos humanos. E quanto mais íntimos, talvez, mais entreveio há. Porque é assim na nossa família. Tem algumas coisas que pelas minhas falhas e as minhas imperfeições eu falo com a Ellen, que talvez eu não tenha coragem de falar com outras irmãs da igreja. O tom de voz, a forma como eu falo. Porque a intimidade gera isso. Mas a pessoa que eu mais amo também no mundo é a minha esposa. Ela me suporta, dá suporte, eu suporto ela e a gente vai caminhando. É assim, irmãos, que nós vamos chegar, amém? A igreja de Éfeso foi uma igreja que foi ensinada no amor, teve a melhor referência de amor. Paulo, João, Timóteo, todos eles estimulando a igreja a amar. É uma igreja que amava, mas esmoreceu nisso. Nós não podemos, irmãos, cometer o mesmo erro. Há uma citação que diz que alguns aprendem com seus próprios erros. Outros aprendem com os erros dos outros. E aqui nós estamos aprendendo com o erro da igreja de Éfeso, com a esperança que nós podemos melhorar e consertar, amém? Como que está a sua vida individualmente? Como que está a chama do amor de Deus no seu coração? Como anda o seu coração?